Boa tarde, né, a todos, todas aqui. Hoje a gente inicia a nosso aquecimento, né, aí conduzido pelo Guilherme, que a gente chamou carinhosamente de um aquecimento de sauna epistêmica, mas a gente tem uma programação que envolve alguns tópicos já escolhidos pelo grupo. Começa hoje, dia 17 de março, o Guilherme depois me corrige. A gente tem aí 8 encontros até 30 de junho, onde a gente reinicia o encontro de estudos humanistas, continuando a leitura, né, crítica e do Ser e Tempo, volume 2, né, na volta do turista, professor Fernando, que está hoje em Paris 8. Bom, hoje a gente tem o início dessa facilitação com o Guilherme Leonardo, falando, né, comentando o prefácio do Fenomenologia da Percepção, do livro do Merleau-Ponty, né, páginas 1 a 10. Com você, Guilherme. Aí eu queria lembrar que antes da gente encerrar, eu vou ficar aqui em silêncio por causa do laboratório, eu estou no laboratório ainda, mas aí a gente precisa preencher os nomes dos demais facilitadores e facilitadoras do dia 31 de março, 14 de abril, ainda não tem candidatos e candidatas, e 9 de junho e 23 de junho. A programação está no nosso WhatsApp do grupo, e foi atualizado recentemente pelo Guilherme. Obrigado, Guilherme, pode começar. Boa tarde, gente. Bem-vindos a mais um, na verdade mais um, não, o primeiro encontro dos aquecimentos humanistas. Para responder de cara a pergunta da Daniela, não, nós não desistimos da Hannah Arendt. Nós vamos, segundo o planejamento do Fernando e a decisão do grupo, nós vamos ler as origens do totalitarismo após nós terminarmos a segunda parte do Ser e Tempo. Eu vou postar agora... Magno, seu áudio está aberto. Obrigado. Eu vou postar agora no chat o link para... Eu vou postar agora no chat o link para a tabela de facilitação. Eu espero que quem desejar se sacrificar a compartilhar com a gente possa facilitar juntos. São poucos encontros, né? Um a cada 2 semanas, se não me engano, até o Fernando retornar das Europas. Enfim, hoje nós vamos então começar com as primeiras 10 páginas do Fenomenologia da Percepção, que são o prefácio escrito pelo Maurice Merleau-Ponty, que é essencialmente o que nós podemos chamar de um intensivo de fenomenologia, né? Esse prefácio ele é extremamente rico em conteúdo, né? Por isso que nós escolhemos, apesar de ser apenas 20 páginas, darmos 2 dias, né? 10 dias cada página, 10 dias cada página, um dia para cada 10 páginas, né? Devido à riqueza desse texto, no qual nós podemos extrair muita coisa. Para começar, então, o que Merleau-Ponty tenta fazer com esse prefácio, e sobre a minha percepção ele faz maestrosamente, né, é reconstruir o problema do que é a fenomenologia, né? Segundo a exposição dele, né, a fenomenologia é tanto quanto uma filosofia que se difere das outras filosofias, porque ela está comprometida a pensar o mundo e o homem a partir da sua facticidade, né? A partir do seu mundo vivido. Mas o que isso quer dizer para a gente, né? A fenomenologia, então, ela passa a compreensão de que todo e qualquer conhecimento que é produzido a partir da reflexão humana, a partir do pensamento, a partir dos nossos usos dos instrumentos, da ciência, da filosofia, ela sempre parte debaixo
da experiência mundana, do mundo vivido. Mas ela nunca questiona essa experiência desse mundo mundano, desse mundo vivido, né? Ela dá um salto, pulando exatamente aquilo que é mais caro à própria experiência humana, que é a experiência humana, né? Assim, ele já de cara contrapõe isso, né, ao conceito de mundo, né, em Husserl, que ele vai, que é o que está aquele palavrão em alemão, Naturalische Weltansicht, que é conceito natural de mundo, que é exatamente a posição inicial no qual todos os seres se encontram. Aqui eu poderia, então, entrar numa descrição da ideia do mundo vivido do Husserl, só que eu vou poupar todos nós disso, mas que é exatamente aquelas experiências que nós estamos sempre acessando elas, mas não dando atenção a elas, sabe? Porque, afinal, né, eu não estaria aqui falando, conseguindo dar essas explicações para você, se eu estivesse completamente atento o que meu corpo está fazendo, a entonação da minha voz, o que eu estou pensando, a luz que está batendo nos meus óculos, né? O que de achos é esse computador na minha frente. São todas as experiências primeiras que, não, que constroem e estabilizam o nosso mundo para que nós podemos realizar ações, né? A fenomenologia, então, ela se compromete a pensar esses tipos de situações. Aquelas situações que toda a ciência, toda a filosofia, todo o conhecimento, ela pula por cima, porque ela considera isso como dado, e vai ao encontro de outras coisas, né? Como ele mesmo diz, né, a fenomenologia, ela não se encontra, ela não nasce com Husserl, apesar de que ela se torna uma, eu gostaria de dizer linha teórica, mas eu acho que algumas pessoas iriam ficar bravas comigo. Mas esse método de questionamento que busca, então, encontrar as essências existenciais das coisas. O que seria a essência de algo? A essência de algo é aquilo que nós encontramos quando nós reduzimos um objeto, uma experiência, uma ação, o que quer que seja, ao aquilo que apenas é difícil falar o que resta, né? Mas o que mostra-se no seu íntimo, que mostra-se quando nós afastamos, então, as pressuposições naturais que nós temos sobre as coisas. Assim, né, a fenomenologia, ela busca reunir-se nós mesmos com o mundo. De certa forma, né, nós podemos pensar, então, a partir, não apenas a partir, mas em principal, a partir do código, do código de Descartes, né, houve, então, essa cisão do mundo e daquilo que nós mesmos somos, a res cogitam e a resistência. E assim nós passamos a pensar, né, na tradição ocidental europeia, como se as nossas experiências e as coisas propriamente ditas são coisas diferentes, né? Como se nós fôssemos apartados do mundo. Assim, eu quero citar um parágrafo do Merleau-Ponty. Eu não sou o resultado ou entrecruzamento de múltiplas causalidades que determinam meu corpo ou meu psiquismo. Eu não posso pensar-me como uma parte do mundo, como o simples objeto da biologia, da psicologia, da sociologia, nem fechar sobre mim o universo da ciência. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de uma visão minha, ou de uma experiência do mundo, sem o qual os símbolos das ciências não poderiam dizer nada. Ora, o mundo jamais pode ser apartado de nós, pois o mundo precisa de nós para se manifestar. Isso já é um pensamento um pouco mais heideggeriano, mas ele está um pouco subentendido aqui, né? Mas o que quer dizer com isso?
Isso não quer dizer que nós não somos nós que posicionamos o mundo. Mas isso quer dizer que se nós não tivéssemos as experiências do mundo, nós não teríamos experiências de mundo. Pronto. Assim, né, nós não podemos pensar que o mundo é algo além das nossas experiências. Né? Porque além das nossas experiências, não há mundo. Assim, esse seria, então, o projeto da redução fenomenológica. O retornar às coisas mesmas. O retornar àquilo conforme as coisas propriamente se mostram. Assim, conforme ambos explicitei, é falar sobre aquilo do qual nós sempre falamos, só que nunca nos atentamos, sobre o nosso próprio posicionamento no mundo. O Merleau-Ponty, então, ele começa a explicitar a ideia da relação entre o mundo e nós mesmos. Como eu disse, né, nós pensamos, então, né, segundo a tradição do conhecimento e da ciência e da filosofia ocidental europeia, de que o que nós somos e o mundo somos coisas separadas. Mas o que o Merleau-Ponty nos aponta, então, né, que as relações entre o mundo não são, as relações entre o sujeito e o mundo não são rigorosamente bilaterais. Ora, se elas fossem rigorosamente bilaterais, né, não haveria como nós nos orientarmos pelo mundo. Conforme ele disse, né, se não houvesse uma. Se nós nós lidássemos apenas como uma representação do mundo, nós teríamos então que a cada momento questionar o mundo do qual nós estamos. Ora, eu teria que, por exemplo, para levantar a mão, não seria meramente não levantar a mão. Eu teria que pensar que a minha mão é um osso, um osso, minha mão, um osso, né? Meu braço seria feito de osso e músculos, no qual é necessário eu ativar certas sinapses para que o braço realize o movimento de levantar. Se eu pensar em tudo isso, eu não realizo ações. Eu não faço coisas. Eu não, o que isso nos aponta é que, ao contrário do que se pensa, nós não lidamos, então, com representações, mas sim com as experiências propriamente ditas. Sim, o meu braço é feito de músculos e ossos e sinapses e sangue e células e todas as outras coisas. Mas esses conceitos, eles são sempre posteriores à experiência mesma. Aqui eu cito, mais uma vez. A percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada de posição deliberada. Ela é um fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta por ela. Ora, o Merleau-Ponty, então, aqui está mostrando o campo de mostração dos fenômenos. É necessário, então, que haja essa relação entre o ser que nós somos e o mundo, dado posteriormente, para que as coisas possam aparecer e se dar e se mostrar. E essa relação, ela é intencional. As coisas se dão. Elas não são postas por caracteres. Peraí, eu me confundi um pouco. Elas não são. Ok, eu me confundi completamente no que eu ia falar. Enfim. O que o Merleau-Ponty então nos aponta com a ideia da percepção é o fato de que nós somos seres complexos e unos com o mundo. Né? Não se há, então, a possibilidade de fraccionar
assim poderíamos dizer, tal experiência, porque as experiências dessas partes elas não formariam um todo após a sua reconexão. Afinal, né, como ele mesmo diz em algum momento, né, não no prefácio, mas provavelmente no União Espírito, se eu não me engano, que nós não experimentamos o mundo como eles fossem feixes de luz a encontrar nos nossos olhos, mas sim nós sempre experimentamos imagens. Nós podemos, então, recortar, diminuir essas imagens a esses tais feixes de luzes, mas isso jamais irá abarcar por completo a experiência própria da imagem. Assim, o que o Merleau-Ponty passa, então, a nos apontar é que é necessário que nós não confundíssemos, então, o mundo pela significação do mundo, o que é algo extremamente interessante de se pensar, pois atualmente nós vivemos dentro de uma certa conjuntura no qual a ciência busca a vir a explicar tudo, a dar sentido a tudo, a remover o certo mistério das coisas conforme elas são. O que o Merleau-Ponty nos aponta é o fato que nós devemos estar atentos que o mundo não é nem sempre assim. Né? Seria até muito interessante se todos nós vivêssemos a todo e qualquer momento pensando nas leis da física, pensando na lei da gravidade, no movimento newtoniano. Como que seria viver de fato em um mundo no qual as significações e as representações científicas fossem as ordenadoras de mundo? Aqui eu não estou fazendo uma crítica, na verdade eu estou fazendo uma crítica, né? Eu não estou desmerecendo a essas ciências. Elas sim, de fato, têm o seu valor. Elas sim, de fato, explicam e comprovam certas leis. A questão é, todas essas leis, elas são posteriores ao movimento da própria experiência. Assim, como eu disse novamente, como eu disse previamente no movimento do braço, essas leis, elas não dão conta da forma como nós organizamos a nossa vida cotidiana. Ou, na palavra do próprio Merleau-Ponty, né, o mundo vivido. As, dessa maneira, né, o que ele nos sugere é retomarmos uma certa admiração pelo mundo, né? O que é a filosofia, se não um certo surpreender-se ainda com as coisas. O surpreender-se com aquilo que nos é possível realizar e aquilo que não nos é possível realizar. Nos surpreendermos, então, com as coisas aparecem para a gente da maneira conforme elas aparecem para a gente. Trazer de volta um certo mistério com o qual nós lidamos com o mundo, ao invés de acharmos que tudo é capaz de ser explicado, ou que, pior ainda, né, já foi explicado por certos posicionamentos científicos, até mesmo filosóficos mesmos, mas sim resguardar a possibilidade de sempre realizarmos a redução fenomenológica e nos dispararmos com os fenômenos da maneira conforme eles mesmos se mostram. E eu acho que é isso. Desculpa ficar meio perdido no meio.
Como eu acho que o Magnus não está fazer, eu vou fazer de sempre o movimento do o Magnus pode falar, se você quiser. Magnus está digitando. Então, estamos agora abertos para contribuições, discussões, perguntas. Fiquem à vontade. A não ser que não queiram. Bom, eu vou. Diz que quando a gente é criança, a gente dá palpite, né? Então aqui eu vou ficar como palpite, porque é a primeira vez que eu leio Merleau-Ponty, primeira vez que eu tenho contato. E aí, com certeza, tem gente que, todos vocês, com certeza, sabem mais do que eu. Eu só, assim, é coisa de pedagogo de situar o autor, né? É coisa de pedagogo, né? E pelo que eu vi, coincidentemente, o Merleau-Ponty ele se forma em filosofia no ano da Primeira Guerra, né, Mundial. E outra coisa que eu vi também é que ele estudou na Escola Normal Superior de Paris, que é onde estudou Bourdieu, onde estudou Foucault, é uma escola importante. Também eu vejo que ele teve influência na obra do Russell, né, e eu entendi desse texto, ele traz muita coisa que onde Lacan deu aula. Então a patota se reunia ali, né, dos bons. Enfim, mas o que eu entendi dessa leitura é que ele traz é, é, essa questão dessa fenomenologia do Russell, não sei se eu estou pronunciando certo, mas o que eu entendi é que ele, até quando ele traz aqui essa questão do cogito tácito, pelo que eu vi, ele traz de novo, é quando ele introduz a questão do corpo, não é só eu penso, logo existo, como lá, né, do cogito da Idade Média, da filosofia antiga, mas ele traz essa questão do corpo. Não é só eu penso, mas esse corpo também ele tem uma participação nessa. Eu até vi alguma coisa, né? Quando até no livro eu vi alguma coisa por fora, que essa percepção não é uma construção, mas é uma forma de sentir o mundo. Quer dizer, e eu acho que eu não sei, aí fica a pergunta se essa é o que ele faz de contraposição à obra do Russell, que não é só a questão do pensamento, mas que entra esse corpo também nessa percepção, nessa participação, desta compreensão. É mais dúvida do que outra coisa. Bom, se o nosso especialista em Merleau-Ponty, Fernando, quiser se manifestar. Então, pessoal, boa tarde. Então, a grande diferença, o grande marco do Merleau-Ponty é realmente a fenomenologia do corpo, né? Enquanto o Russell ele buscava as essências do fenômeno, não a essência platônica, mas buscava a estrutura universal do fenômeno, como, por exemplo, a estrutura da memória, a estrutura da fantasia, a estrutura da projeção do futuro. Ele achava que a partir da experiência singular de cada um, a gente poderia ir assim depurando o que era exclusivamente pessoal, até a gente chegar em essências eidéticas, através da redução eidética, né, o nome que ele dava, que é a busca da essência. Aqui. Redução eidética, buscando a essência do fenômeno, não é nada platônico, não, ao contrário, é o contrário do mundo das ideias platônicas, né?
Só que aí muitos autores, não só o Merleau-Ponty, achavam que isso ainda tinha um resquício de platonismo. Por que buscar essências, mesmo que sejam fenomênicas, né? E a solução que o Merleau-Ponty foi fazer é traçar toda uma fenomenologia em cima da questão do corpo, com grande privilégio no Fenomenologia da Percepção. Ele teve outros livros, né? Ele teve dezenas de livros. Mas é o livro central dele, no qual eu recomendo as pessoas lerem, com o devido cuidado de que, assim, ele apresenta a tese, ele faz toda a desconstrução da psicologia, né? Ele apresenta todas as correntes da psicologia no estilo francês de apresentar a tese cartesiana e depois desconstruir, né? E nos últimos capítulos ele faz ensaios sobre liberdade, sobre sexualidade, sobre existência, né? É um livro precioso. Não acho que é um livro fácil. Eu acho o Merleau-Ponty mais difícil de ler até do que o Foucault, porque o Foucault ele é muito sedutor, né? Mas o Merleau-Ponty é muito poético, né? Muito poético. E depois que a gente engata na propositura dele, ele se torna mais acessível. Mas ele não é tão sedutor quanto o Foucault, né? O Foucault ele é uma escrita muito charmosa, né? O Merleau-Ponty ele é mais rigoroso do ponto de vista técnico, né? Eu acho. Agora é o corpo como pivô do mundo, o corpo como fonte de sentidos, né? Todo esse detalhamento do perspectivismo do corpo, né? É um livro precioso. É um livro precioso. Tem outros livros, Estrutura do Comportamento, que é mais técnico ainda, que é onde ele vai pegar a noção de comportamento e dissolver. Sempre assim, a fenomenologia sempre pega o paradigma do pensamento cartesiano e depois desmonta, né? Então é sempre uma desmontagem para fazer aparecer o fenômeno, mostrando o que no cartesianismo não dá conta de fenômeno. Nenhum processo de objetivação do sujeito vai dar conta da vida como se mostra, né? Entendeu? Isso tem efeitos éticos, né? Não adianta você reduzir a tua vida a um conceito que o conceito que você tiver de si próprio não vai dar conta da tua presença, do teu fenômeno. Isso tem concepções éticas envolvidas, né? Embora tenha uma certa... foi considerado na contemporaneidade um tanto quanto ingênuo, porque o sentido que brota é um sentido enviesado pela história, pela política, pelas guerras, né? O que brota de você não é o que brota de você. É o que está atravessado pela história do mundo, né? É aí que entra as questões do sujeito, né? Mas, com certeza, a filosofia fenomenológica e a psicologia fenomenológica são uma certa alternativa a uma interpretação muito, muito rígida da realidade, muitos conceitualismos psicológicos, né? É como dar conta da presença, né? Isso aí vai fazer todo um rearranjo histórico com uma contemporaneidade que Heidegger também estava vivo nesse momento, Sartre também estava vivo, né? É todo um caldeirão de uma história das mentalidades, né? E que recentemente eu acho que foi um pouco resgatado, né? A fenomenologia ela ficou um tanto quanto discriminada nos anos 80, anos 90, e hoje está sendo resgatada. Mas eu acho fundamental para qualquer ser humano se voltar-se para seus próprios sentidos, né? Eu acho que isso, independente da filosofia, você não se reduzir a uma ideia de si próprio e das suas relações, né? Acho fundamental para uma vida autêntica, né? Acho que mantém-se essa chama ética, né? Acho que né? Realmente num mundo tão diagramado, tão conceitualista, o mundo acadêmico, né? O mundo acadêmico é tão racionalizado, é tão unitário, né? Em unidades, tudo tão dissociado. Onde é que está o sentido, né? Onde é que está a presença? O dia, inclusive, que a ciência racionalista conseguir descrever o fenômeno no laboratório, sei lá o que, daria um nó nas epistemes, né?
O dia que o anatomista descreveu o órgão como uma forma viva expressiva, para mim um órgão é uma forma viva expressiva. Ou você não conversa com o teu cérebro, com o teu coração, com a tua perna, né? Tem uma dialogia aí que o anatomista perde, entendeu? Né? Quando a gente perde a dialogia da presença, é que aí as doenças avançam, né? A gente segura a própria presença com a cabeça. Né? Acho que tem algo de muito, muito presente na fenomenologia, que, não, que ocupa um espaço na história do pensamento. Né? Podem vir outras correntes, podem vir outros estudos, né? Mas a fenomenologia ela é um marco. O Merleau-Ponty, com certeza. Ou fenomenologia da percepção é um marco. Tem livros onde ele trabalha a linguagem, tem livros onde ele trabalha a linguagem na prosa do mundo, ele trabalha como é que é? O visível e invisível, gente, é uma obra póstuma, onde ele fazia as anotações para falar da presença no mundo, uma presença pré-tética. Dizer que antes de você ter uma tese do mundo, você tem a carne. A dobra da carne, entre a carne como a dobra do visível com o invisível. Gente, é uma sofisticação, assim, quem sabe um dia a gente estuda. É um texto póstumo que são anotações, né? Depende, Magnus, e tem um capítulo aí, talvez um dia a gente estude o capítulo da intersubjetividade. Um capítulo no Fenomenologia que é Eu, o Mundo e o Outrem, alguma coisa assim. É o livro é o capítulo que fala do Inter, que o Inter não é uma só. Aqui não somos 10 pessoas, 11 pessoas se encontrando. Aqui é um campo que emerge de presença. Né? O Inter nunca é uma somatória. Né? São 11 pessoas. É uma potência de presença. Né? O que essa potência é capaz de mover quando os seres se encontram? Né? Então, assim, dissolvendo até a matemática dos encontros, não são 11 pessoas. É um campo de presença. Né? Para responder, então, a pergunta do Magnus, né, que vou ler, porque fica gravada, né, que ele queria que eu comentasse, né, quando volto a mim a partir do dogmatismo do senso comum, ou do dogmatismo da ciência, encontro não um foco de verdade intrínseca, mas um sujeito consagrado ao mundo. Isso tem muito a ver com o que o Fernando disse, né? Por isso que depende muito do outro nessa dinâmica de percepção, né? Não somos nós que colocamos, posicionamos as coisas da maneira que nós queríamos, nós achamos que elas são, né? Mas sim as coisas que aparecem para a gente, nós que encontramos modos de lidar junto com elas, né? Assim, né? O que ele está expondo de fato, né? É que a maneira natural, a maneira da ciência, ela põe como as coisas deveriam ser. Mas raramente as coisas são como elas deveriam ser, porque elas estão sempre num processo de mudança, né? Tem essa questão desse dinamismo da vida propriamente dita, né? Por isso que o sujeito é consagrado ao mundo. Sem o mundo, ou de nós, de fato, exercemos a nossa vida, né? Não teria lugar para exercer a vida, né? Começo de questão, né? Não haveria, sabe? Por isso que ele fala, nós não, a ideia que ele põe, né, é que nós não somos seres onipotentes, né, que tudo se curva diante a nós, né, mas muito pelo contrário, né, as nossas limitações já estão sempre postas. E o endocrinologista, Magnus, quando ele receita o hormônio, ele não está receitando uma dose de hormônio, ele está mudando um campo de presença. Eu não sei se o usuário, né, tem consciência disso. Né? E às vezes ele está querendo mudar uma taxa de progesterona, de testosterona, então está abrindo um novo campo de presença. Entendeu? Que as pessoas não têm noção para onde que vai. Que é uma vida que se mostra. A vida está sempre se mostrando. Ninguém sabe a priori para onde que vai.
Por isso que tem que o acompanhamento fenomênico da experiência precisa estar junto, né? Entendeu? Isso. E aí entra o texto de Jung que a gente estudou, né? Muda um campo de presença, muda a percepção da realidade, né? Percepção é diferente de sensação para a gente. Isso é bom a gente adequar nossos vocabulários. Sensação são sentidos isolados, os 5 sentidos, né? Percepção tem a ver com essa promiscuidade dos sentidos todos misturados na abertura da presença, né? Fenomenologia da percepção, por isso que é o nome do livro, é isso. Como é que a percepção vai dissolver o sentido, a categorização das sensações, né? Quando você muda um campo de presença, você muda aquilo que está se mostrando, né? Isso dá um tema para um artigo, né? No núcleo trans, né? Está mudando um campo de presença, né? Como é que a pessoa se apropria desse campo, né? E que, completando, né, é necessário várias pausas aí. A leitura do Paul Preciado, às vezes, deixa a gente mais revoltado, assim, com algumas questões. Mas esse é tão poético e tão reflexivo, né, e é necessário algumas pausas, né. Tem essa estrutura aqui, esse trecho, né, que fala dessas perspectivas do outro, né, com letra maiúscula no outro e sobre mim, a visão do outro e a visão do outro sobre mim, né. A questão, e isso tem muito a ver com o trabalho meu no Núcleo Trans, né. É tão incrível isso, né, porque as demandas dessa população, em especial, mas não somente dessa população, né, quando busca uma terapia, enfim, até mesmo, imagino que na psicologia não deva ser muito diferente, né? É sempre dentro dessa perspectiva, né, do que o outro, da visão do outro sobre mim, né? Ele fala assim que é necessário que essas visões, né, em cada um de nós, estou lendo aqui, não podem estar simplesmente justapostas. Em itálico, pois então não seria a mim que o outro veria, e não seria a ele que eu veria, né? Não somos iguais, mas essa perspectiva, essas duas perspectivas andam juntas, né? Ele fala do paradoxo do alter ego. E aí, um outro texto que eu queria ressaltar, né, é que ele fala assim, se completa com o retorno ao eu e se descobre pela reflexão não apenas minha presença, a mim mesmo, mas também a possibilidade, aí é para Fernando, de um espectador estrangeiro. Quer dizer, se também no próprio momento em que experimento minha existência, e até nesse cume extremo da reflexão, eu careço ainda desta densidade absoluta que me faria sair do tempo, né? Gente, é bíblico. Assim, ele escreve quase, talvez assim, me atreveria numa linguagem, não sou estudioso disso, mas só falta o númerozinho do versículo aqui, né? Na minha leitura superficial, né? Peço desculpas, né? Só fala que eu adorei, mas Hã? eu adorei. E aí, mais à frente, né? Aí, assim, numa dessas explicações dessa relação das duas perspectivas do outro, né? Outro maiúsculo e o eu, né? Nós, ele fala assim, me descubro, né? E descubro em mim um tipo de fraqueza interna
que me impede de ser absolutamente indivíduo e me expõe ao olhar dos outros como homem entre os homens. Ou, pelo menos, uma consciência entre as consciências. Sim. Incrível, né? Assim, é quase uma parábola, assim. É bom frisar que quando a gente fala consciência em fenomenologia, a consciência é perceptiva, né? Não é uma consciência intelectiva. É uma consciência no mundo. Entendeu? E é necessária ser descrita, né? Ela diz. Sim. A incessantemente. Descrita, né? Não é uma coisa idealizada, como você falou, sobre Sim. a ficção, não é ficção, mas sobre a sustentação das ideias platônicas, mas ela tem que ser consubstanciada a partir da descrição, né? Ainda que seja dinâmica. Descrição do vivido. Né? Do vivido. Agora, esse livro tem, só por um aperitivo, tem capítulo que ele vai falar o que é corpo, o que é esquema corporal, o que é campo presencial, o que é intersubjetividade. Tem capítulo que ele fala o que é liberdade, tem capítulo que ele fala o amor, gente, capítulo do amor, tem capítulo da sexualidade, tem capítulo da existência, enfim, é um tesouro, gente. É um tesouro. E eu li esse capítulo, esse chamamento, naquela coisa premida de fazer doutorado. Acho que hoje eu leria com mais vagar, né? Aquela coisa de ter prazo, ler um livro desse com prazo, né? É antifenomenológico. Esse aquecimento foi bem uma temperatura menos sórdida que o apreciado, mas é um aquecimento caloroso. Caloroso, né? Assim, gentil, né? Gentil. Gente, vou dar um informe. Eu vou encontrar com a monitora Marcela semana que vem para a gente fazer o projeto do Ser e Tempo 2, tá? Então, eu vou pôr o Guilherme como colaborador, o Magnus como coordenador, né? Tá? Marcela como monitora. Mas alguém quiser entrar em monitoria, por favor, se manifestar. A gente vai aproveitar que não tem encontro semana que vem e a gente vai montar o projeto, tá? Só nesse silêncio aí, nessa pausa, eu estava refletindo aqui, né, em volta de pesquisadores, né, alunos que desenvolvem pesquisas sobre DNA, né, e descrevem essa ciência, essa percepção de forma, não falar mais essencial, porque essencial já é para fenomenologia bastante caro, né? Mas, enfim, busca essa essência a partir dessa descrição química, físico-química. Imagino como deve ser difícil essa leitura, né? Para as áreas das ciências naturais. Eu acho que a Yara até comentou, né? Ou foi a Letícia, né? Acho que seria interessante a gente comentar isso também, que ela fala aqui no chat. Essa descrição mais corporificada, né? E aí, como é que a gente, a partir dessa compreensão do que é o eu, né? E o que eu cogito, né? E o outro, né? Como é que a gente está trabalhando dentro desse mecanismo, né, de naturalização desses corpos? Ou até diria unificação, né,
ou padronização desses corpos. E veja assim, se todos nós fazemos uma percepção do outro dentro de uma tendência de uniformização desse outro, eu começo a criar essas descrições enviesadas, imagino, né? E a gente começa a naturalizar também esses corpos. É o fascismo, né? Exato. Né? Acho que a Letícia está aí, ela podia até comentar, ela escreveu aqui um pouquinho. Assim, é tão incrível, né? Como eu posso manipular isso nessa... de forma... Acho que pode chegar a um grau até, eu diria, cínico, né? De leitura dessa realidade. Hoje mesmo a gente ficou sabendo que um grupo de pessoas, inclusive o nosso presidente, foi condecorado como um indigenista, né? Quer dizer, o que é que eu faço dessas percepções, né? E dessas naturalizações e dessas, cinicamente falando aqui, né? Dessa leitura de realidade, né? Que eu manipular e usar de uma maneira violenta, cínica e fascista muitas dessas opções, né, do outro. Não, eu acho que isso, só para comentar também de maneira cínica, né? É que as pessoas ainda sustentam o fato que o ser humano é um animal racional, né? Eu penso assim, aonde que o ser humano é um animal racional? Se nós fôssemos de fato animais racionais, nós não estaríamos na situação no qual nós estamos hoje em dia, né? Acho que muito pelo contrário, né? De racional, nós não temos muita coisa. É exatamente essa relação que o Merleau-Ponty descreve, né? No qual não há natureza, não há uma naturalização única dos corpos, né? Nós podemos ter esse tipo de coisa, né? Falas como essas, pessoas agindo dessa maneira, né? De forma tão grotesca. Bom, eu acho que eu gostaria, antes de ficar mais tarde, novamente convidar vocês a participarem da facilitação. No momento, nós não temos ninguém para a semana que vem. Então, se alguém estiver de bom humor, disposto, vontade, gostar do grupo, vai lá, coloca o seu nome. Guilherme, os encontros vão ficar gravados e depois serão disponibilizados por e-mail? Terão, que eu saiba, até onde me informaram, o Mário nos está gravando e ele vai passar por Fernando, aí ele posta lá no YouTube dele. Pode mandar, gente. Eu tenho a manha de postar, eu já posto, 2, 3 dias eu posto, tá bom? Pode mandar o link para mim. Jogado no mundo. Obrigada. Lançado no mundo. Lançado no jogado. Defenestrado. Atirados ao mundo. Atirados ao mundo é bom. Não sei, tem gente que é jogado. Jogado. Largado no mundo. Largado. Despencados no mundo. No mundo tá bom. Largados e pelados, a Letícia pôs aqui. No mundo. No mundo. Essa é uma descrição do momento do nascimento.
Eu acho que eu vou precisar agora, com essas adjetivações, desligar a gravação, né? Ah, Tá bom. Posso tudo desligar, certo. então? Pode. Gente, até daqui a 2 semanas. Valeu, galera. Até daqui a 2 semanas. Olha a Ação. vibe do Fernando, gente. Os interessados na facilitação, envia mensagem, então. É só colocar o Tá, nome na tabela. tá. O meu tá lá já. Tchau, tchau, gente. Tchau. Só uma coisa, Guilherme, teve pessoas novas, nem se apresentou hoje, né? Esquecemos. Tivemos, não? Bom, eu sou nova no Não sei te grupo, dizer. no grupo 2, mas Então, eu sou do primeiro grupo, É, do Ser e Tempo. tá bom. Bom? Então você está no aquecimento também, né? Sim, eu Ou sou é, do grupo do Ser e Tempo. a Eu não Letícia fiz já o conheceu, preciato. tá? E a Glória e o Ederson? Agora já. Vieram. Mas Já, assim, eu não mandei o link para fora dos grupos. Então são pessoas tá. que já estavam nos grupos. Entendi. Então eu acho que eu que sou novo, né? Também. Sim, você é o E- novo. Eu que deveria ter me apresentado, eu me Isso perdi. mesmo, Magnus. Então, daqui a 15 dias eu faço, tá bom? Tá bom. Um abração. Tchau. Abraço, tchau, gente.